Imagine um amanhecer enevoado em 1612, o ar carregado de tensão na isolada ilha Genryujima. Um temido espadachim, Sasaki Kojiro, está pronto para um duelo, sua paciência se esgotando enquanto seu oponente Miyamoto Musashi não aparece. Kojiro não sabe que esse atraso não é um acidente, é um movimento calculado, o primeiro golpe em uma batalha de inteligência antes mesmo de as espadas se chocarem. Esse momento marca o início de um dos duelos mais icônicos da história japonesa, uma luta onde Musashi, armado apenas com uma espada de madeira esculpida de um remo de barco, provaria por que é considerado o maior samurai que já viveu. Bem-vindo à extraordinária história de um homem que dominou não apenas a lâmina, mas também a mente, um guerreiro que venceu batalhas antes mesmo de elas começarem, e cujo legado continua a inspirar através dos séculos. Esta é a história de Miyamoto Musashi, o espadachim invicto do Japão, um homem que viveu guerras civis selvagens, lutou em mais de 60 duelos, sem uma única derrota, e redefiniu o que significa ser um guerreiro. Sua vida não era apenas sobre força física, era sobre compreender a natureza mais profunda do conflito. Um gênio que via o combate como um quebra-cabeça a ser resolvido, não apenas uma luta a ser vencida. De um jovem moldado pelo caos, a uma lenda cujos escritos filosóficos influenciam guerreiros, líderes de negócios e artistas até hoje, a jornada de Musashi é de busca incessante, por vitória, por maestria e por verdade. Vamos mergulhar na vida de um homem que gravou seu nome na história, com uma espada de madeira e uma vontade inquebrável. Nascido em 1584 durante os brutais anos finais do período Sengoku no Japão, Musashi cresceu em um mundo de guerra constante. Na província de Mimasaka, suas primeiras memórias eram de cascos trovejantes, aços se chocando e exércitos movendo-se como nuvens escuras pelo horizonte. Seu pai, Unisai, era um respeitado artista marcial habilidoso com o jite, uma arma usada para capturar e quebrar a espada de um inimigo. Mas foi seu tio, Dorimbo, um monge budista com coração de guerreiro, quem realmente moldou o caminho do jovem Musashi. Enquanto outras crianças brincavam, Musashi, com apenas 7 anos, já aprendia a ler os menores movimentos de um oponente, a sentir o momento antes de um golpe, a entender que o combate era tanto sobre a mente quanto sobre o corpo. Aos 13 anos, Musashi enfrentou seu primeiro duelo real contra Arima Kihei, um espadachim itinerante que havia lançado um desafio público em sua vila. Kihei zombou do garoto à sua frente, até que Musashi o lançou pelos ares com um golpe perfeitamente cronometrado usando apenas um bastão de madeira. Não foi apenas uma vitória, foi uma humilhação para o guerreiro adulto. Os moradores da vila sussurravam sobre a luta, não apenas pelo resultado, mas pelo foco frio e penetrante nos olhos do jovem, um olhar que parecia atravessar até o momento do triunfo. Mas em 1597, o Japão não era lugar para um jovem prodígio descansar. O senhor da guerra, Toyotomi Hideyoshi, estava morrendo, e com ele, a frágil paz que ele havia imposto aos clãs feudais em conflito. Enquanto os exércitos se agitavam e as alianças mudavam, o palco estava pronto para a massiva batalha de Sekigahara. Para um garoto de 13 anos que já havia provado sangue, esse caos não era perigo, era oportunidade. Nas florestas perto de sua casa, outras crianças começaram a evitar o estranho garoto que praticava golpes de espada até suas mãos sangrarem, que meditava sob cachoeiras geladas, que falava pouco mas observava tudo com uma intensidade perturbadora. Eles não entendiam o que Musashi já sabia. Ele não estava apenas treinando para lutar, estava se forjando como uma arma viva. Cada golpe, cada respiração, cada momento era um passo em direção a um destino que nem ele conseguia enxergar completamente. O que tornava Musashi diferente, mesmo tão jovem,
não era apenas sua habilidade com a espada, embora isso fosse impressionante, mas sua capacidade de ver o combate como um problema a ser resolvido, não um ritual a ser seguido. Enquanto outros jovens samurais memorizavam posturas rígidas, Musashi construía uma filosofia de que a verdadeira vitória começa na mente, muito antes de as lâminas se encontrarem. Aos 16 anos, Musashi deixou para trás tudo o que conhecia, carregando apenas suas espadas e um desejo ardente de encontrar o segredo da vitória perfeita. O Japão em que ele entrou era uma terra de mudanças. O shogunato Tokugawa acabara de assumir o poder, e na paz inquieta que se seguiu, guerreiros por todo o país se encontraram com espadas nas mãos, mas sem guerras para lutar. Nesse ambiente o duelo tornou-se uma forma de arte, uma maneira de os samurais provarem seu valor. O primeiro grande teste de Musashi veio no templo Kenji em Kyoto, onde ele enfrentou um mestre da corrente foice, uma arma considerada imparável com sua corrente giratória e lâmina curva mortal. Mas Musashi viu além da arma, para o homem que a empunhava. Ao ler os ombros e quadris de seu oponente, as pequenas mudanças de peso, ele desviou da corrente e atacou com velocidade letal. Testemunhas não conseguiam concordar sobre o que viram, mas o resultado era claro: o mestre da corrente estava morto, derrotado por um jovem que desvendou todo o seu estilo, em poucos movimentos. Mas foram suas batalhas com a escola Yoshioka, em Kyoto, que realmente transformaram Musashi em uma lenda. Os Yoshioka eram a escola de espada mais prestigiosa da cidade, suas técnicas aperfeiçoadas ao longo de gerações. Eles riram do jovem forasteiro, até que Musashi derrotou seu mestre Seijuro com um único golpe no ombro. Quando o irmão de Seijuro, Denshishiro, exigiu uma revanche, Musashi o matou com uma espada de madeira. Humilhada, a escola planejou uma emboscada em Nishijuji, escondendo guerreiros entre as cerejeiras para dominá-lo com números. Mas Musashi o superou em inteligência. Em vez de chegar no horário combinado, ele apareceu ao amanhecer. Em vez de cair na armadilha, ele atacou primeiro, cortando suas fileiras como uma tempestade, deixando para trás uma lição brutal. A verdadeira estratégia significa controlar a batalha, nunca aceitar os termos impostos por outros. Entre duelos, Musashi criou algo revolucionário, o estilo de duas espadas. Empunhar uma espada em cada mão não era apenas para exibição. Mudava a geometria do combate, transformando defesa em ataque, criando ângulos que confundiam os oponentes. Muitos chamaram isso de truque até enfrentá-lo, e não encontrar resposta para as lâminas duais que se moviam como água e golpeavam como relâmpagos. Histórias se espalharam pelo Japão sobre o jovem mestre que lutava com espadas de madeira contra aço, que chegava atrasado aos duelos para desestabilizar seus oponentes, que parecia vencer antes mesmo de a luta começar. Mas a verdade era mais profunda. Musashi não estava apenas vencendo, ele estava desconstruindo o combate até seu núcleo, eliminando tradições para revelar a física bruta da vitória. Cada duelo era um experimento, cada técnica que enfrentava era uma nova peça em seu crescente entendimento dos princípios universais de combate. Aos 21 anos, ele já havia lutado em mais de 60 duelos sem uma derrota, cada vitória um passo para testar sua teoria de batalha em evolução. No Japão feudal, reputação era tudo, e o nome de Musashi tornou-se uma moeda de medo. Dojos fechavam suas portas quando ouviam que ele estava por perto, não por covardia, mas pela percepção de que enfrentá-lo significava escolher entre vergonha e morte. No entanto, Musashi não era apenas um destruidor, ele buscava algo maior, a estrutura oculta do conflito em si. Ele parou de anunciar sua chegada em novos territórios, uma quebra ousada da etiqueta samurai. Em vez disso, aparecia em casas de chá ou mercados, vestido com roupas esfarrapadas, sujo,
carregando uma espada de madeira tosca. Isso não era acidente, era uma tática. Atraía desafiantes imprudentes ansiosos por fazer nome ao derrotar um alvo fácil, e permitia que Musashi os estudasse sem ser notado. Quando o duelo começava, ele já conhecia suas fraquezas, os orgulhosos que se excediam, os cautelosos que hesitavam, os habilidosos cuja perfeição os tornava previsíveis. Seus métodos tornaram-se mais psicológicos com o tempo. Em Nagoya, ele derrotou um mestre de lança sem sacar uma lâmina, esperando até que o cansaço mudasse a pegada do homem antes de entrar em seu alcance e quebrar seus dedos. Em Edo enfrentou 3 irmãos ao mesmo tempo, mas chegou 4 horas atrasado sabendo que a espera nervosa os cansaria mais do que qualquer luta. Ele os encontrou já derrotados por suas próprias mentes, o ataque planejado desmoronando em caos. Mas seu duelo com o mestre da corrente Shishido mostrou a verdadeira profundidade de sua estratégia. A técnica de Shishido criava uma esfera impenetrável de aço com uma corrente pesada, uma defesa que havia matado 43 desafiantes. Musashi o observou por 3 dias, então chegou com uma espada superdimensionada, cujo comprimento foi calculado para exceder ligeiramente o alcance da corrente. Essa precisão, só entendida anos depois por estudiosos de artes marciais, mostrava como ele transformava combate em matemática. À medida que sua fama crescia, também cresciam os esforços para derrotá-lo. Uma escola em Fukuoka criou um currículo só para combater suas técnicas, estudando cada relato de suas lutas e treinando contra seu estilo de 2 espadas. Quando o mestre deles enfrentou Musashi, durou menos de 6 movimentos, porque Musashi, prevendo a preparação, inventou novas técnicas só para aquele duelo. O que o distinguia não era apenas vencer, era entender por que vencia. Após cada luta, ele meditava por horas, analisando cada momento, encontrando princípios que iam além de movimentos específicos. Ele via conexões em todos os lugares, como o trabalho de pés de um espadachim espelhava a negociação de um comerciante, como o ritmo das ondas na costa ensinava o tempo de batalha. Quanto mais famoso se tornava, mais simples seus duelos pareciam, não porque fossem fáceis, mas porque a verdadeira luta, psicológica, estratégica, acontecia muito antes de o aço ser sacado. O gênio de Musashi não se limitava à espada, estendia-se à arte onde abordava pintura e escultura com a mesma intensidade do combate. Suas primeiras obras não eram sobre beleza, mas sobre entender a essência das coisas. Ele estudava uma lâmina de grama por horas, não para desenhá-la perfeitamente, mas para compreender sua forma e função. Durante 40 dias de isolamento nas montanhas de Kumamoto, ele pintou pássaros, não os delicados da arte tradicional, mas pássaros em movimento bruto, um falcão atacando, um pardal virando em pleno voo. Artistas achavam seu trabalho perturbador, não pela violência, mas por capturar a geometria da vida. Enquanto outros levavam dias para um único traço, Musashi terminava peças em minutos, às vezes segundos. Sua famosa Strike on a Dead Branch foi feita em um único fôlego, não por velocidade, mas para capturar a alerta do pássaro em um instante. Críticos a chamaram de rude até não conseguirem desviar o olhar, sentindo que o pássaro poderia saltar da página. Suas esculturas quebravam todas as regras. Em vez de planejar um design, ele encontrava madeira ou pedra com uma forma oculta e a revelava, atacando um material com o mesmo foco de um duelo, seu cinzel golpeando como uma espada. Na caligrafia, seus caracteres ousados e impactantes equilibravam força e controle, influenciando a arte japonesa por séculos. Suas paisagens eram como campos de batalha, cada elemento colocado com propósito, guiando o olhar do espectador como exércitos em terreno. Sua View from Above the Clouds, pintada após 3 dias meditando no topo de uma montanha,
Ignorava regras de perspectiva, mas capturava altura e distância como nenhuma outra. A elite japonesa encomendava suas obras, esperando cenas elegantes, mas recebia pinturas que se moviam, esculturas que desafiavam a gravidade e jardins projetados com princípios marciais que faziam guerreiros assumirem posturas de combate instintivamente. Para Musashi, arte e combate não eram separados, eram expressões das mesmas verdades sobre espaço, tempo e intenção. Em seus últimos anos, aos 60, atormentado pela dor e possivelmente câncer de estômago, Musashi retirou-se para a caverna Reigando perto do Monte Iwato, para escrever o Livro dos Cinco Anéis, um texto que se tornaria a obra de artes marciais mais influente de todos os tempos. Nessa caverna vulcânica, com luz e sombra mudando como suas ideias fluídas, ele despejou uma vida de lições com urgência crua. Escrito em linguagem direta e prática, não no estilo poético de sua época, cada palavra foi testada por sangue real, seu ou de outros. Estruturado em torno de 5 elementos, terra, água, fogo, vento e vazio, não era metáfora, mas uma estrutura para a realidade, desde o manejo da espada até a estratégia, em qualquer campo. Terra era a base da estratégia, água a capacidade de adaptação, fogo o poder do tempo, vento a leitura de padrões e vazio o estado de ação pura sem pensamento. Ao contrário de outros mestres que escondiam seus segredos, Musashi insistia que esses princípios estavam em todo lugar, no trabalho de um carpinteiro, no senso de tempo de um agricultor, até na colocação de um prego. À medida que sua saúde piorava, sua escrita ardia mais intensamente. O capítulo do fogo, escrito em uma noite febril, capturou o tempo com uma clareza que só um homem moribundo poderia ver. O capítulo do vazio, seu pincel movendo-se mais rápido do que seu assistente conseguia preparar a tinta, descrevia um estado além da técnica, onde guerreiro e arma se tornavam um. Suas páginas finais, escritas enquanto folhas de outono caíam do lado de fora, iam além da estratégia, revelando que a verdadeira vitória significava abandonar a ideia de vencer. O Livro dos Cinco Anéis não era apenas um manual de espada, era um guia para o conflito em todos os níveis, influenciando não apenas guerreiros, mas líderes e pensadores ao longo do tempo. A maestria de Musashi na psicologia do combate o distinguia de todos os outros. Enquanto os samurais aperfeiçoavam seus corpos, ele via a mente como o verdadeiro campo de batalha. Registros de corte de 1612 notam que ele observava comerciantes regateando no mercado de peixes de Nagasaki por 3 dias, estudando suas táticas com o mesmo foco que dedicava ao manejo da espada. Ele acreditava que todo conflito seguia os mesmos padrões se você olhasse profundamente o suficiente. Seus hábitos estranhos, aparecer em duelos com roupas esfarrapadas, sujo, mas com uma espada impecável, eram armas psicológicas, criando dúvida nos oponentes antes mesmo de a luta começar. Ele estudava o medo em si, aprendendo seus sinais. Um ombro elevado, uma pequena hesitação, uma mudança na respiração. Com o que ele chamava de olhos do vazio, ele lia esses sinais como um livro escrito no corpo de seu oponente. Em anos posteriores, suas táticas psicológicas atingiram o auge. Durante negociações para um duelo com o mestre do clã Hosokawa, Musashi enviou uma análise detalhada das fraquezas do homem, falhas que nem o mestre havia percebido. O duelo nunca aconteceu. A vitória mental já estava ganha. Ele também dominava a vulnerabilidade estratégica, expondo fraquezas escolhidas para atrair oponentes a erros fatais jogando xadrez enquanto eles jogavam damas. Contra grupos, ele mirava o líder espiritual, aquele cuja presença mantinha a coragem do grupo unida, quebrando a unidade inteira ao derrotar um. Essa percepção mais tarde moldou estratégias militares e corporativas.
Em seus ensinamentos finais, ele falou de espada sem espada, vencendo sem lutar através de pura dominância psicológica. Seus alunos se sentiam exaustos apenas por estar perto dele, como se sua atenção fosse uma batalha. A verdadeira maestria, concluiu, era transcender a técnica até que mente e ação se tornassem uma só. Em seu leito de morte, em 1645, Musashi entregou a seu aluno de confiança uma carta selada com 3 caracteres: entenda nada. Seja uma verdade profunda ou uma última brincadeira, isso capturava o homem que reformulou o mundo marcial do Japão. Sua influência se espalhou muito além de seu tempo. Por volta de 1650, comerciantes da Companhia das Índias Orientais Holandesas em Nagasaki descobriram que negociadores japoneses usavam o Livro dos 5 Anéis nos negócios. E cópias eram vendidas pelo peso em prata em Amsterdã, apesar da barreira linguística. Líderes militares pela Ásia estudaram sua geometria de campo de batalha. O general chinês Sun creditou o texto de Musashi por uma vitória impressionante em 1683. Durante a Revolução Meiji do Japão, suas ideias sobre função acima da forma inspiraram reformas culturais e estruturas corporativas modernas. Artistas como Hokusai se inspiraram em sua maestria de traço único, enquanto líderes do século XX, de estrategistas da Segunda Guerra Mundial a Steve Jobs, citaram seus princípios. Até a neurociência moderna confirma suas percepções sobre estados de fluxo e habilidades automatizadas. No entanto, o maior legado de Musashi não é uma técnica específica, mas sua crença de que a maestria em uma área ilumina todas as outras. De Aya à teoria dos jogos, seus ensinamentos ressoam hoje. Descobertas recentes na caverna Heigando mostram um homem longe do gênio sem esforço do mito. Centenas de escritos revisados revelam um trabalho obsessivo. Traços de ervas medicinais em acampamentos sugerem dor crônica durante duelos. E cartas a um monge cego em Kyoto expõem lutas morais sobre suas primeiras mortes. Análises forenses de suas pinturas mostram tremores, possivelmente de trauma, transformados em arte dinâmica. Registros financeiros revelam que ele secretamente doava dinheiro às famílias de oponentes derrotados, escondendo sua compaixão para proteger o orgulho delas. Musashi não era perfeito. Era humano, transformando falhas em força. Sua mensagem final, entenda nada, pode significar que a verdadeira maestria começa ao abandonar o que achamos que sabemos, transformando nossas lutas em ferramentas para a grandeza. Sua vida, abrangendo incontáveis batalhas por distâncias como 500 quilômetros pelo Japão, empunhando espadas que pesavam cerca de 1,2 kg, mostra que o caminho da espada, seguido longe o suficiente, leva a uma compreensão da excelência em si.